Este programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. E Fábrica Food. É isso mesmo, não levante um segundo sequer, porque está no ar o seu, o nosso programa Placar Esportivo. Muito boa noite a você de casa que nos acompanha, que nos empresta a sua hora de qualidade. Sabe o que você tem que fazer agora? Desfrutar, relaxar e usufruir desse programa que, pensando em você, nossa equipe preparou cada detalhe minuciosamente para levar entretenimento esportivo e muita alegria para você. Antes de tudo, de qualquer conteúdo que entre nesse programa, o meu agradecimento vai sempre a Deus para que Ele nos dê sabedoria, energia positiva, alta astral, para que juntos possamos levar para você aí de casa muito alta astral, entretenimento esportivo, porque essa é a tônica do nosso projeto. Você sabe que esse programa Placar Esportivo, com a graça de Deus, está há 5 anos no ar e você pode acompanhá-lo também nesse site abaixo. O placaresportivo.tv.br é a sua plataforma de acesso diário, onde lá você tem notícias, uma plataforma que você também acompanha essa live em simultâneo. Muito obrigado, acessa, navegue e desfrute do que preparando sempre para você. Após o programa, as nossas redes sociais são bombardeadas com os cortes do que vamos falar aqui dentro dos nossos estúdios da Fonte TV, o canal de comunicação, o que os nossos comentaristas falam. A Bruna Medeiros faz o recorte com qualidade e joga no nosso Instagram para que você acompanhe, você debata, você comente e, claro, sempre participe conosco. Vamos juntos? Tá relaxado? Tá pronto para desfrutar de tudo que preparamos para você? Porque hoje ao meu lado teremos ele, um comunicador jovem, uma pessoa do bem, que gosta do que faz. O futebol é a sua essência, dentro de campo, comunicando com os torcedores e mostrando detalhe de bastidores no seu Instagram. Hoje teremos aqui Henrique Cansado nos comentários. Boa noite, Henrique. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal aí de casa. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui no programa pra gente falar muito sobre futebol e também outros esportes aí, né? Henrique, uma pergunta. Você esteve em Anápolis no primeiro confronto? Sim, estive lá. Foi um jogo muito surpreendente, até porque o Anápolis começou com um jogador a menos e ainda assim conseguiu sair com resultado positivo. É, o Anápolis. E eu vou te perguntar de cara, esse time aqui vai ser campeão goiano? Sim. Sem dúvida nenhuma? Sem dúvida nenhuma. Assim como eu falei aqui nesse mesmo programa no início do mês, eu confio e acredito que o Anápolis será campeão goiano. Esse é Henrique Cansado. Daqui a pouquinho nós vamos discorrer com ele o que achou da entrada de Wagner Mancini no Goiás, a saída de Jair, como o Vila Nova se prepara para reverter essa desvantagem e, quem sabe, calar a boca do Henrique, que acredita que o Anápolis é o virtual campeão goiano. Será que ele? Do meu lado também, ele que faz com maestria o Universo Politeia, toda segundas, quartas e quintas, aqui na Rede Fonte TV. É conhecido da comunicação goiana, entre rádio e TV, Luiz Gama é conhecido como Tocha Vermelha. E a minha pergunta, antes do boa noite, é: o Vila tem a oportunidade de reverter? Luiz Gama. Grande abraço, meu querido Danilo Dias. Um abraço, minha gente querida do futebol, meus amigos do esporte. Olha, o Vila é time grande, a camisa do Tigrão é pesada, ufa, e o Anápolis já sentiu o peso da camisa colorada, o peso da torcida colorada. Me lembro bem do Gilvan fazendo aquele golaço de falta. Eu estava lá e vi. E isso pode acontecer de novo, porque time grande, como o Vila, jogando no estádio Serra Dourada, com apoio, né, desse torcedor fiel, fantástico, pode se transformar na famosa máquina colorada. E essa máquina colorada já fez muita gente boa de vítima no estado de Serra Dourada. Mas neste momento eu estou muito mais preocupada com o tempo, Danilo Dias. Por quê? Chega Natal e não chega sexta-feira, Danilo. Mas você pode perguntar, pra que sexta? Por que sexta? Sexta-feira tem reunião na CBF. O Edinaldo Rodrigues, reeleito anteontem como presidente da CBF até 2030, rapaz. Vai fazer uma reunião com o Dorival Júnior. Eu tô desesperado pra chegar sexta-feira pra ver o pontapé no traseiro do Dorival Júnior. Esse treinador ridículo, pequeno, menos do que medíocre, horroroso, responsável pela maior vergonha da seleção brasileira numa eliminatória de Copa do Mundo. Jamais tomamos de 4 desses
hermanos chamados argentinos. É muita vergonha, é muita sacanagem com o futebol do Brasil. E tem dedo, 1, 2, 3, 4, 5, os 10 dedos do Dorival nessa vergonha. Daqui a pouquinho o Gama vai repercutir o que ele viu, o que deixamos de fazer lá em Buenos Aires, no jogo entre Argentina e Brasil. A vergonha, o vexame, foi um atropelo, um baile à tanga. Infelizmente, o Brasil deixa de ser aquela grande potência do futebol mundial. Passamos vergonha. Os principais tabloides do mundo hoje repercutiram o show que a Argentina deu diante de nós. Ai, ai, ai. Mas você aí de casa, quer pensar positivo e ganhar uma camisa do Vila Nova e do Anápolis? Ah, meus amigos, é fácil demais. Basta você aproximar o seu celular desse QR ao lado, aproxima que você já vai ser direcionado para a casa da Líderbet, 100% regulamentado. E lá você vai participar do programa, fazer o seu registro e vai poder concorrer à camisa oficial do Anápolis, que está aqui, e também do Vila Nova. É, meus amigos, são os dois grandes finalistas do Campeonato Goiano. Então, se eu fosse você, eu aproximava já, pegava o seu celular e ó, tic, aproximava a câmera, participe do programa, porque você pode ganhar ela saindo do estúdio, indo direto para sua casa. E daqui a pouquinho tem ingressos para vocês também participarem. Já já eu vou te falar como um dos nossos apoiadores forneceu 20 ingressos para a gente distribuir para o nosso amigo e amiga que nos acompanha diariamente. Daqui a pouquinho eu te conto. Já estão nas minhas mãos e ele vai até você. Daqui a pouco eu te conto o que você terá que fazer. Agora nós vamos lá para Miami, onde o Masters 1000 não temos mais João Fonseca. Fato. Mas só que tem grandes tenistas fazendo cada atuação. Veja aí. O Masters 1000 de Miami. As quartas de final do tênis já estão aí. Alguns grandes confrontos que vamos ter para definir os semifinalistas e, quem sabe, no domingo, os grandes finalistas. Djoko está aí, hein, buscando o título do Masters 1000 de Miami. Ô, Henrique, o Cerundolo conseguiu passar, mas o Berrettini atropelou o Alex de Minaur, que tirou o João Fonseca. Podemos dizer que ele já foi cansado porque o brasileiro exigiu muito dele? Sem dúvida, né? Foi um jogo muito cansativo para ele contra o brasileiro. Então, eu imagino que foi esse o motivo dele ter já sido eliminado logo em seguida, né? Luiz Gama, quem é o favorito a levar o Masters 1000 de Miami? Tem algum nome? Tem, o Djokovic em alta forma, tem quase uma década, né, que ele não chegava, por exemplo, numa quartas de final em Miami, até porque ele ficou muitos anos sem querer jogar esse torneio. Mas está em alta forma, está novamente jogando em alto nível. E eu penso que é de novo o Djokovic o grande favorito para faturar, não é, esse Master 1000 lá de Miami. E com certeza vai fazer bonito e continuar brilhando no tênis mundial. Lamentar a saída, né, do João Fonseca. Me parece que ele precisa de um trabalho emocional para adquirir rapidamente um pouquinho mais de maturidade. Potencial, o mundo inteiro já viu que ele tem para se tornar, não uma grande estrela do tênis mundial, começar a ganhar um grande slam. E para isso acontecer, eu penso que emocionalmente ele precisa crescer um pouquinho mais. Ele precisa estar um pouquinho mais centrado. O brasileiro é muito sanguíneo, nós latinos somos muito sanguíneos. No tênis, isso não pode. O tênis é completamente diferente. Tanto que na WTP, nós tivemos 2 problemas sérios. O cidadão começou a assediar uma jogadora de tênis, teve que ser expulso, teve que ser retirado da quadra. Por quê? Porque ali é concentração total. Você não pode ter desvio de foco. E às vezes eu penso que o João Fonseca, com esse potencial lindo, maravilhoso, espetacular, se envolve emocionalmente com muitas coisas fora do jogo ali na quadra. Isso parece, não sei se é uma impressão minha, tem atrapalhado o brasileiro em alguns torneios. Mas a carreira dele é brilhante, ele vai continuar brilhante, mais cedo ou mais tarde ele vai levantar, né, uma taça, um troféu de um grande slam, com toda certeza. Ele que começou o ano entre os 100 melhores, já está entre os 55 melhores tenistas do ranking da ATP. E caminhando devagar, 18 anos, quem sabe ele não possa terminar o ano, como disse Yannick Sinner, que acredita que ele estará entre os 25 melhores neste ano de 2025. Quer ganhar essa camisa do Anápolis e do Vila Nova? É simples, entre no nosso Instagram, @Programa Placar Esportivo, as regras estão lá e você pode ser o ganhador dessa linda camisa do Anápolis e também dessa camisa belíssima do Vila Nova. Se você é torcedor do Anápolis, comente Anápolis, comente Vila Nova, se você é torcedor do Colorado, e participe, porque essas camisas que foram doadas pelos ambos presidentes, nada melhor do que delegá-la para vocês, torcedores que merecem, que estão aí apoiando o campeonato do meu estado de
Goiás. Eu vou para um rápido intervalo e na volta, são apenas 2 minutinhos, eu te prometo tudo sobre a entrevista de Wagner Mancini, como Vila Nova e Anápolis se preparam para o grande duelo de domingo e mais, na NBA teve cada jogaço e Bruna Medeiros nos conta tudo. Até já! Estamos de volta com o nosso placar esportivo com muita alegria. Você sabe que é a tônica desse programa de entretenimento esportivo. Olha o que tem nas minhas mãos. São 20 ingressos que eu tenho aqui que podem ir diretamente para você. São 20 pessoas que vão, ó, passa de mim, ó, eu sou pequenininho, olha o tamanho dos ingressos. É, maior que eu, hein? São 20 ingressos que José Natalício lá, o empresário do Viveiro e Floricultura Goiás, há mais de 41 anos, um empresário que está aqui no nosso programa Placar Esportivo, gentilmente nos cedeu para sortearmos para você, nosso amigo telespectador, nossa amiga que deseja ir ao estádio Serra Dourada no próximo domingo. O que você tem que fazer? É simples, manda uma mensagem, participa do nosso programa no 629-9528-3890. Hashtag eu quero ir no jogo. Você vai concorrer aos 20 ingressos, hein? Temos 20. Vamos entregando-os na quarta, quinta e sexta e você vai poder, no domingo, levar o seu pai, sua mãe, sua esposa, quem você quiser para poder desfrutar dessa grande decisão do Campeonato Goiano. Participe que esse ingresso pode ser seu. Um agradecimento especial ao Viveiro Goiás, que com essa ação prestigia cada vez mais o nosso público, o nosso amigo e amiga que nos acompanha e também demonstra a força que ele tem dentro desse programa. Muito obrigado, seu José Natalício, pelo tamanho gesto de poder presentear o torcedor colorado nesse momento que ele tanto precisa. Já falando do seu rival, hoje Wagner Mancini foi apresentado de forma oficial e até cedeu entrevista Luiz Gama, uma entrevista coletiva, falou que confia nos jogadores que permaneceram da temporada passada, confia no Lucas Andrino, que estava balançando assim como o Jair Ventura, mas não, ele deu crédito total ao diretor de futebol e Wagner Mancini é o novo comandante do Goiás. Pois é, tá aí de novo, né, o Wagner Mancini. É um treinador que eu gosto, é um treinador para nível de Série B, dos times intermediários. Aquela segunda página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, da Série A, vai muito bem, ele dá conta. O Wagner Mancini é um treinador trabalhador, é estudioso e é trabalhador. As duas últimas passagens dele por aqui, eu considero bastante positivas. Ele subiu o Atlético. Né? Ele botou o Atlético no Campeonato Brasileiro da Série A e quase subiu a equipe do Goiás. Aquela reta final que ele teve como técnico do Goiás no ano passado, ela simplesmente foi fantástica. Não sei se a minha memória vai me deixar na mão, mas se não me engano, 7 ou 8 vitórias consecutivas. 7. 7. Sem tomar gols. Pois é, assim, um negócio esplendoroso com um time que vinha ruim no campeonato, sem grandes alterações. Então, quer dizer, o trabalho dele foi notável e foi notado, né, naquela oportunidade. Eu fiquei surpreso com a declaração na entrevista coletiva dele, quando disse que não, eu que quis sair, pedi a minha equipe para dar um tempo, porque eu vinha de 4 anos trabalhando sem parar, e precisei descansar e decidi não permanecer na equipe do Goiás. Quer dizer, para nós aqui ficou a impressão que o Goiás ele teria trocado, o Goiás ele teria pensado numa outra alternativa, mas ele esclarece, né, dizendo que não, eu que não quis, precisava descansar e etc. Está de volta. É melhor do que o Jair Ventura em termos de resultados aqui no futebol goiano. Eu penso que o trabalho deles é quase que equivalente, mas o Jair Ventura não deu liga. Com esse time aí não deu certo. E eu fiquei extremamente preocupado porque o Lucas Andrino não foi demitido. Teria que ser também, porque a montagem desse time horroroso do Goiás é a responsabilidade do Lucas Andrino. É claro que teve indicação do treinador, essas últimas contratações, é evidente que sim. Mas peraí, o responsável pelo time de futebol ridículo, vergonhoso do Goiás, ele, Lucas Andrino, continua lá, ganhando um altíssimo salário. Tomara que com o auxílio do Wagner Mancini, o Lucas Andrino faça menos lambança da montagem do time que o Goiás vai mostrar para a sua grande torcida no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. Boa sorte, não é, ao Andrino e boa sorte ao Wagner Mancini, até porque o torcedor do Goiás não merece tanta vergonha, tanta dor, tanto sofrimento. Se você comparar o tamanho do Goiás no futebol brasileiro, não dá para aceitar tanta vergonha, tanta humilhação
né? Inclusive apanhando cedo, de tarde e de noite, seu arquirrival Vila Nova. Vamos ver então o que disse o Wagner Mancini na sua apresentação oficial nesta tarde? Põe na tela. Eu, naquele momento, lá no final do ano passado, eu decidi não permanecer no Goiás, depois de uma conversa com toda a minha equipe, com o meu representante, que é o Fábio Melo, com aqueles que formam a minha equipe de trabalho, que é o Hever, o Cláudio, o Lucas. A gente sentou, avaliou. Eu vinha de 4 anos de seguidos trabalhos, inclusive em 2024 eu saí do Ceará, assumi o Atlético Goianiense, saí do Atlético Goianiense e já assumi o Goiás. E a gente também tem vida pessoal, e às vezes isso acaba acarretando uma série de coisas. Então, que todo mundo entenda que naquele momento a gente tomou uma decisão de não permanecer, muito em cima daquilo que a gente vinha vivendo, e também para que nós tivéssemos um tempo para respirar, para analisar o futebol de um outro ângulo. Mas eu acho que o mais importante é que a gente está de volta. Eu agradeço o Lucas, confio muito, não só na pessoa do Lucas, no profissional, como na montagem do elenco. Já tive a oportunidade de olhar, de analisar. Não tenho dúvida que o Goiás vai brigar pelo acesso esse ano da Série B. E nós temos antes as finais da Copa Verde. Eu acho que tudo isso nos serve como ingrediente para que a gente possa realmente lutar muito com afinco para buscar os melhores resultados e as melhores conquistas para a nossa equipe. Wagner Mancini disse que foi uma opção dele e acredita que esse Goiás vai brigar pelo acesso à Série A. Se você acredita, Henrique? Cara, sinceramente, não me convenceu essa história. Primeiro porque ele, no final do ano passado, sai do Goiás, né? E agora, 2 meses depois, retorna. Nisso, o Goiás perde tempo de preparo, perdeu ali o Goianão, poderia perfeitamente continuar com um técnico que vinha bem da Série B. Agora, teve esse período aí com o Jair Ventura, perdeu o preparo, perdeu o tempo de pré-temporada e agora vai de novo para uma montagem de elenco, uma montagem de time, um time que pode dar certo, pode não dar certo, e aí o Goiás perde muito tempo e vai ter que se recuperar durante a Série B. O Goiás que vai ter Wagner Mancini nos 2 jogos da final da Copa Verde e também ao longo da Série B, nos 38 jogos que terão. Deixa eu ver, produção, os jogos do Goiás nesse início de Série B, já que o Goiás, a competição que ele tem pela frente até esse início de abril, serão esses aí, os compromissos do Goiás. Contra o Amazonas, na estreia da Série B, depois visita Ponta Grossa, aonde enfrenta o Operário, recebe o seu arquirrival Vila Nova na Serrinha e visita em Belo Horizonte o América Mineiro, em Ribeirão Preto, a equipe do Botafogo. Luiz Gama, 15 pontos o Goiás faz? Depende muito daquilo que será feito, né? Nós não conhecemos para o Campeonato Brasileiro da Série B, efetivamente, o time do Goiás. Pelo que o Wagner Mancini disse na sua entrevista, dá para perceber que muita coisa nova vai acontecer, inclusive em termos de jogadores. Ele disse numa outra parte da entrevista que observou muitos campeonatos estaduais. Segundo ele, tinha tempo para estudar os campeonatos estaduais, observar com detalhes, equipes, jogadores, etc. E ele disse, isso vai ajudar demais o nosso trabalho aqui. O que isso significa? Se ele observou o campeonato estadual e está dizendo que essa observação vai ajudar demais o Goiás, significa dizer que ele vai trazer muita gente, ou que ele vai trazer, né, alguma coisa importante para melhorar, para acrescentar, para agregar valor técnico nesse time do Goiás. E dependendo do que ele fizer, quando a confiança dele ao dizer, não, nós vamos brigar pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B desse ano, dá-nos a impressão que o Goiás montará um time forte. Com a camisa que o Goiás tem, com a história que tem, com o trabalho que o Wagner Mancini costuma fazer no Campeonato Brasileiro da Série B, é de se imaginar que nesses confrontos aí, pelo menos 12 pontos o Goiás consiga com facilidade. Menos o do Vila, né? Menos o do Vila. 12 pontos, você concorda, Henrique? Eu acho que vai ser bem complicado. Daquela sequência ali, o Goiás pega o Amazonas, que eu acho que é uma certeza que o Goiás vence. Na estreia. O Goiás pega depois Operário, Vila. Finalista do Paranaense, Vila Nova, um clássico, que é sempre um jogo difícil. América Mineiro, Botafogo de São Paulo, que é sempre uma pedreira. Então, bem complicado, pontos? Hein? 9, 6, 7, às vezes até menos, né? Será? Então, e aí já começa o trabalho do Wagner Mancini muito complicado. Ele vai pegar uma sequência difícil,
Tendo 3 derrotas seguidas, a gente sabe que no futebol brasileiro o que acontece. Henrique, ó, se ele conquistar menos de 10 pontos nesses jogos aí, ele já é ameaçado de queda. Sim. Ele já tá ameaçado. Claro. Essa pressão toda, Gama? Claro. É o início de competição, mas... Sim, mas não pode perder esse tanto. Porque se ele fizer menos de 10 pontos, ele vai ficar lá atrás, filho. Ele termina essa sequência aí lá na segunda página. Também acho. Mas vamos ver, né? Vamos ver que o Wagner Mancini terá tempo para trabalhar com esses jogadores. Já esse time aqui, o Tigrão, antes do início da Série B, tem uma parada muito dura no próximo domingo. Vai enfrentar a equipe do Anápolis e aonde o silêncio reina pelos lados colorados. O Vila aqui optou por não dar entrevista e o que se fala lá é somente sobre as vendas de ingresso, Henrique. Até o momento, dizem que foram comercializados mais de 15 mil ingressos e presença do público massivo para empurrar o Tigrão rumo a essa reviravolta. Cara, assim, um show da torcida colorada, né? O pessoal comprou bastante ingresso, apesar do revés no primeiro jogo. Eu acho muito difícil o Vila Nova conseguir reverter. Já vem falando aqui que a equipe do Anápolis é o melhor time do campeonato, que vem fazendo uma grande campanha. Porém, a gente sabe que não é impossível. 2-0 é um placar perfeitamente reversível, né? Então, o torcedor está acreditando, apesar dos pesares, né? Apesar dos últimos fracassos dos últimos anos, né? O torcedor está acreditando e mostrou isso na venda de ingressos. Luiz Gama, torcedor desse time, o Vila Nova, vai fazer a diferença neste domingo? Ou você pensa que o Anápolis é mentalmente forte, é um dos melhores times que apresentou nesse Campeonato Goiano e está com as duas mãos na taça e pode entregar o troféu? Ou calma lá, não é bem assim? Não, calma lá. Peraí, Gama. Calma lá, o buraco é mais embaixo. O jogo é em Goiânia, no Serra Dourada. O adversário é o Vila Nova. Né? Tantas e tantas vezes campeão goiano. Sabe o caminho das pedras para ganhar no Campeonato Goiano. Mas tá 20 anos sem gastinho. Mas chegou de novo, tá aí, tá chegando. E o Vila tem 2 reforços. Primeiro reforço, naturalmente, é o seu torcedor. 15 mil colorados já bastam para fazer uma enorme festa e uma gigantesca pressão para cima do Anápolis. É claro que o Anápolis vai trazer torcedor também para cá. Mais de 4 mil. Mas não dá para comparar. Não dá para comparar. O Anápolis é um grande time, arrumadinho nesse campeonato goiano, que é equilibrado lá por baixo. Lá por baixo. Veja o Atlético, veja o Goiás, equipes que estão fora da final do campeonato. Quer dizer, tecnicamente é um campeonato muito ruim, muito fraco. O campeonato é muito organizado, a federação tem... A gente precisa reconhecer o esforço da federação, o marketing, não é? Esse aspecto administrativo do campeonato é muito bom, ele é extremamente positivo. Gosto demais dos campeonatos estaduais, eles não podem morrer, eles precisam continuar com essa força toda. São os campeonatos estaduais que mexem com o torcedor do estado inteiro. Isso é fundamental para o sucesso do esporte, para o sucesso do campeonato. Mas, tecnicamente, é um campeonato ruim, muito fraco mesmo. Tanto é fraco que esse time comum do Anápolis está na final do campeonato. Amigo, deixando o Goiás, deixando a Aparecidense, deixando o Atlético para trás, encarando o Vila com essa vantagem fenomenal. 2-0 no último jogo aqui no Serra Dourada é uma vantagem pra lá de fantástica. Mas o primeiro reforço do Vila é esse torcedor que costuma fazer a diferença, empurra e sabe empurrar, e ele passa uma energia diferente. Verdade. A energia que o torcedor do Vila passa pro gramado é completamente diferente. Quem conhece a história do Vila, quem conhece a história do campeonato goiano, do futebol goiano, sabe perfeitamente disso. E o outro reforço é, dentro desse silêncio total, né, que o pessoal do Vila está fazendo, teve um negócio que eu acho que é fundamental. O quê? Eles praticamente dobraram o bicho. É? O Vila praticamente dobrou o bicho que já estava combinado. Para ser campeão goiano, o Vila conquistou, né, através de alguns empresários tal, e esforço da sua própria diretoria, quase o dobro do valor que os caras iam ganhar de bicho. E você jogou bola, o tal do bicho faz uma diferença do cacete. Porque normalmente o bicho, jogador dá pra mulher gastar, dá pra um filho, já faz ali um compromisso, um presentinho extra. A viagem no final do ano? Uma viaginha no final do ano, uma bolsa da Vitor Hugo. Louis Vuitton. Vitor Hugo, Louis Vuitton. Esse negócio de 25, 40, 50 mil conto, essas bolsinhas de nada aí, as mulheres amam, elas adoram. E por conta disso, meu filho, o cara vai correr mais do que corre normalmente, vai jogar mais do que joga normalmente. Por isso o Vila tá no jogo. O campeonato
não acabou. Esse é Luiz Gama. Será que não acabou? E você quer ganhar a camisa de Vila e Anápolis? Meus amigos, entra no nosso Instagram, @Programa Placar Esportivo, tem a foto oficial e você pode levar para sua casa, essa ou a do Tigrão. Basta escrever lá, eu quero a camisa do Vila ou eu quero a camisa do Anápolis. Um dos dois vão ser campeão. Imagina você vestindo aí a camisa bem bonita do Tigrão ou do Anápolis. Quem sabe ela pode ir para sua casa e você vai retirar aqui conosco ao vivo em nossos estúdios. Em falar em Vila Nova, uma das grandes empresas de gramas aqui do nosso estado de Goiás, genuinamente goiana, a King Grass, está fazendo e hoje tivemos imagens exclusivas, Luiz Gama, Henrique, de como está ficando o tapete do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, que terá a sua estreia no dia 12 de abril contra o Paysandu, aí aonde o Vila Nova foi um dos melhores mandantes da Série B de 23 e também de 24. O gramado está ficando literalmente um tapete, Henrique. Cara, eu vou falar um negócio polêmico aqui. Esse gramado tá melhor que o do Jonas Duarte. Bem melhor. Bem melhor. Você olha, assim, visivelmente tá muito melhor que o do Jonas Duarte. Eu estive lá no domingo e, cara, assim, a gente sabe o esforço que é feito, só que ainda assim precisa ter um cuidado melhor com o gramado do Jonas Duarte. Você acha que o Vila Nova deveria mandar o jogo aí? O jogo da final? Cara, eu acho que não comporta, né? Por ser uma final de campeonato, hoje a gente já vê que tivemos aí 15 mil ingressos vendidos. O Oba, infelizmente, tem a capacidade de 10 mil. Eu acredito que seria triste tirar o torcedor que quer ir à final para jogar aí dentro do Oba. Tá aí. Gramado ficando bonito, hein, Gama? Bem tratado, bem cuidado, é outro nível, né? É obrigação, né? O time da capital não pode jogar em pasto, né? Pelo amor de Deus, chega desse tempo. O gramado do estádio do Atlético é maravilhoso. O gramado do estádio da Serrinha é espetacular. O gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga precisa seguir esse padrão de excelência. Mas eu sou, assim, rigorosamente contra, totalmente contra Goiás, Atlético e Vila Nova jogarem Campeonato Brasileiro da Série B, especialmente fora do Serra Dourada. O local do Goiás jogar é Serra Dourada, a casa do Goiás. O que o Goiás fez de bonito no futebol internacional, do futebol nacional, foi aonde? Foi no Serra Dourada. O melhor que o Vila já fez na sua história foi lá no estádio Serra Dourada. Que mané Oba, que mané estádio Antônio Ascioli, mané Serrinha, isso é lugar de treinar. Isso é estádio para jogar as categorias de base, sub-20, 17, sub-15, sub-8, sub-nada. Tá de brincadeira comigo. Isso é lugar do Vila Nova jogar com a sua gigantesca torcida. O torcedor do Vila provou, com 28 mil pessoas num jogo, com 20 e poucas no outro, nesse último agora, que o lugar do Vila é no Serra Dourada, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, onde ele vai precisar jogar bola, vai precisar do apoio da torcida. Mané Onésio Brasileiro Alvarenga. Tem um vídeo meu aí que já tem quase 9 milhões de visualizações, contando a história do banheiro do Vila. A história do banheiro do Vila nem mudou direito ainda. Vai vendo, esse é Luiz Gama, o Tocha Vermelha, que está aqui nos nossos programas, mas está ficando bem bonito mesmo, hein? Deixa eu aproveitar a ocasião, nosso programa ao vivo, 19 horas e 3 minutinhos desta quarta-feira, um dia diferente. Quero compartilhar com vocês parte da minha manhã. Estive nesse colégio, o Vero, que é um colégio com a verdade de Deus, aonde tem as mãos sobre os proprietários, sobre uma energia única que se fez sentir naquele espaço, no qual estive mais de 2 horas e meia da minha manhã. Estive em contato com Alexandre Pulig, o professor, o diretor, o CEO desse conjunto. Ele gere com genialidade, maestria, toda a equipe do Colégio Vero. Também, não obstante a isso, quero aproveitar a ocasião, mandar um forte abraço ao Sérgio, à Bia, são os coordenadores, diretores, sócios do colégio, que me receberam com uma destreza, com um acompanhamento ímpar, uma atenção, uma educação exímia, que fiz questão de vir aqui ao vivo no nosso espaço, no nosso programa, agradecê-los pela gentilmente me receber, gentilmente delegar 1 hora do seu tempo para mim, para a gente conversar, tomar um bom café e poder conhecer as estruturas de um colégio que, olha, eu digo para vocês, estive lá e senti a luz e as mãos de Deus sobre todos aqueles espaços e os alunos que lá estão. Confesso para vocês que é um colégio totalmente diferente do que já vi aqui no nosso estado de Goiás. Um forte abraço a vocês todos e com certeza parcerias boas vão vir aí, porque foi assim que tudo começou
expressou de forma autêntica e natural. Um abraço, Alexandre, muito obrigado pelo carinho, por estarem nos acompanhando. Muito obrigado mesmo. Agradeço pela gentileza que foi hoje na nossa manhã. Vamos juntos agora lá para a Europa? Produção, porque o mercado da bola está movimentado, hein? Tanto lá, para cá, entradas e saídas. E você sabe me dizer quem entra no seu time? Veja aí. Vamos abrir. É isso mesmo, entradas, saídas, mexidas. E você confere tudo aqui no nosso programa Placar Esportivo. Eu vou para um rápido intervalo. É apenas 1 minuto e meio. Na volta vamos discorrer juntos sobre a seleção brasileira. O vexame em Buenos Aires. O mundo inteiro repercutiu. O que se passa com a seleção brasileira? O seu treinador Dorival Júnior fica ou não fica? Por que Luiz Gama está ansioso? Qual seria o nome certo para dirigir a seleção? E mais, vamos também para os Estados Unidos, onde a NBA teve vez nesta madrugada. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Muito obrigado pelo vosso carinho, a sua audiência de todos os dias, poder nos acompanhar, nos prestigiar aqui diariamente, segunda a sexta. Agradeço muito o vosso carinho. Alô Brasília, alô cidades do meu estado de Goiás, Goiânia, Inhumas, Aparecida de Goiânia, vários distritos aí, cidades que nos acompanham. Muito obrigado pelo vosso carinho. Quer levar para casa? Camisa do Anápolis? Bonita, né? Ó, oficial. Quer ou então a do Vila Nova? Entra lá no nosso Instagram, @programa Placar Esportivo, ou então aproxime a sua câmera do celular neste QR ao lado e você vai estar concorrendo a essa camisa linda, tanto do Vila quanto do Anápolis, que podem ser os campeões ou o campeão goiano. Só pode ser um, né, Danilo? E quem será, hein? Este ou este? Vamos ver domingo, às 20 horas, já vamos possivelmente saber qual dos dois times. Ontem, em Buenos Aires, foi uma tristeza. Aqueles momentos de alegria em que sentávamos à frente do sofá, de acompanhar uma seleção que nos encantava, que nos abrilhantava, que marcávamos jantar, bebida e bebedeiras, comidas, com um momento de convívio para poder acompanhar a seleção brasileira, vai se perdendo ao longo dos anos. Por má gestão, por pessoas que estão à frente priorizarem o dinheiro e não mais o espetáculo de ser a melhor seleção do mundo, onde a humildade vai ficando cada vez mais de lado e vamos passando vexames e vergonhas nas Copas do Mundo, Copa Américas e também agora nas eliminatórias. Pela primeira vez, Luiz Gama, perdemos 2 jogos seguidos para a mesma seleção na história das eliminatórias. Isso nunca tinha acontecido e aconteceu de forma vexatória em Buenos Aires. Brasil 1, Argentina 4. Uma vergonha, uma tristeza, né? Um fracasso total. E lamentável, sob muitos dos aspectos. Danilo, eu vou fazer esse ano agora, daqui mês de junho, por aí, junho, julho, 45 anos como cronista esportivo, 45 anos acompanhando futebol no mundo inteiro. Já vi jogos de futebol no mundo inteiro, né? Em todos os continentes do planeta Terra. E eu gosto de ler bastante, de pesquisar futebol, eu estudo futebol. Tem um livro que nem é tão moderno mais, chamado Números do Jogo. Esse livro, o trabalho do livro foi feito em cima de 11 mil jogos de futebol que foram detalhados, estudados no campeonato inglês. Sabia? Sim. 11 mil jogos observados. E lá tem vários detalhes. Um deles, a troca do escanteio, esse tradicional levantamento de bola lá na área para tentar um gol de cabeça. Normalmente se troca isso, os treinadores modernos organizados, pela posse de bola. A Argentina fez isso umas 3, 4 vezes ontem. Ao invés de bater o escanteio, jogar a bola na área para aquela confusão toda, normalmente vão os zagueiros para lá, você desarruma o time lá da defesa, uma confusão danada. Aconteceram muitos gols decisivos nessas cobranças. Ok, mas em 11 mil jogos do campeonato inglês, ficou provado que a posse de bola no escanteio vale mais, é muito melhor, dá muito mais resultado que esse levantamento tradicional lá na grande área para confusão. Ok, esse é um ponto. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que o Brasil tem um problema sério e é treinador. É treinador, os treinadores brasileiros são preguiçosos, desatualizados, eles não estudam, não pesquisam, pelo amor de Deus. Você viu tanto de técnico argentino que tem disputando, né, as eliminatórias da Copa do Mundo aqui no nosso continente?
fazendo sucesso em várias seleções, porque os caras estudam mais. Qual é o treinador brasileiro fazendo sucesso hoje no mundo? Não tem nenhum. Nenhum. O Filipão fez um razoável sucesso lá na seleção de Portugal, né, ganhando uma Eurocopa, depois ficou pelo caminho. O Luxemburgo com a vergonha lá no Real Madrid, o único feito dele foi ter transformado o Sérgio Ramos de lateral para melhor zagueiro do mundo. Ok. Mas, em tese, o brasileiro, ele não trabalha, o treinador brasileiro é muito ruim, é muito desatualizado, e eu falo isso com propriedade. Cadê a prova? Esses caras da seleção brasileira que passaram essa vergonha no país inteiro ontem, você já viu a performance deles nos seus clubes? São performances maravilhosas, esse Rafinha tá arrebentando, ele ao lado do Salah, são os dois. Eles são os dois mais cotados como o melhor do mundo nessa temporada europeia, meu amigo. E aqui na seleção brasileira nada, mas a performance do Rodrigo, a performance do Vini. Você sabia que esse Murilo é o melhor zagueiro hoje? Melhor zagueiro hoje do campeonato inglês? Jogando demais. E ontem parecia uma criança no meio de um monte de adulto. O que está acontecendo? Incrível. O time está desorganizado, Incrível. falta organização, falta tática, falta sistema de jogo acoplado a um esquema de jogo que você vai se adaptando. Primeiro você tem um esquema, depois você modifica esse esquema em alguns sistemas de acordo com as circunstâncias. O treinador do Brasil não melhora. Chega, pelo amor de Deus. Por isso que eu estava dizendo no começo do programa que eu estou desesperado para chegar sexta-feira. Porque sexta-feira está marcada uma reunião do presidente da CBF, do comando da CBF, em termos de futebol, com o técnico Dorival. E vai me desculpando, Danilo, eu quero botar meu joelho no chão, pelo amor de Deus. Pai de amor, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, pelo amor de Deus, Edinaldo, manda o Dorival embora. Que treinador horroroso, que homem fraco. Fraco para falar, fraco para trabalhar, fraco para mexer. A seleção brasileira é nossa, Edinaldo, é do Brasil, é do povo brasileiro. Tem dó, tem misericórdia do futebol brasileiro. Chega logo essa sexta-feira, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Manda, dá um pontapé no traseiro do Dorival. Contrata um treinador da Argentina, do Equador, da Colômbia, da Baixa da Égua. Mas não deixa esses brasileiros socorrosos, preguiçosos, acabarem com o futebol do Brasil. Porque o futebol do Brasil é o melhor do mundo. É só observar, todo campeonato grande do mundo tem um monte de brasileiro brilhando. Eles brilham lá e não brilham cá. Por quê? Falta treinador, Dinaldinho. Ajuda nós, pelo amor de Deus. Amém? Amém? Sexta-feira, Edinaldo. Ó. Esse é Luiz Gama. Vamos ver o que disse Dorival Júnior. Veja aí. A responsabilidade ela é total sempre. Eu nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. Isso daí é natural, que ninguém esperava por aquilo que nós vimos hoje, e a responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós. Uma noite muito complicada para todos nós. Henrique, Dorival Júnior está sem clima mais na seleção? Não, acabou total. Dorival passou do tempo dele. Eu acho que nem devia ter assumido como treinador da seleção. Para mim, é um treinador que não tem nível de seleção brasileira. Fez um bom trabalho no São Paulo, no Flamengo, tudo bem, mas é um treinador de clube. Eu acho que o treinador da seleção não tem que ser um cara que entenda muito, aliás, seja um cara muito da tática, muito da... Tem que ser um cara que os jogadores respeitam. Porque não tem tempo para treinar. Não tem tempo. O cara não vai chegar lá, ele vai selecionar os melhores vão se encontrar ali e fazer um time que dê conta do recado. Agora, se você pega um treinador que os jogadores cheguem lá, respeitem ele, aí sim a gente vai ter uma seleção brasileira de verdade. Por isso eu acho que até um nome interessante, que pra mim não é um grande treinador, não sou muito fã do trabalho, mas que é interessante para a seleção brasileira, que os jogadores vão respeitar, é o Renato Gaúcho. Eu penso que seria hora de um treinador estrangeiro. Ancelotti, Jorge Jesus, para mostrar que tem espírito de, igual o Gama falou, não vai correr, não vai jogar, sai. Tem que me respeitar, aqui é a seleção, tem que pôr a camisa amarela e ter respeito. Porque ontem foi um vexatório.
Não competimos contra a seleção argentina. Estão bem superiores a nós? Fato. Estão mais treinados, isso é fato. Mas só que não competimos. Vimos os caras jogar, fazer o que quiseram com nós. Trocaram mais de 30 passes para fazer o gol. É vergonhoso, não pode. Tem que matar a jogada, pressionando alto, sem organização nenhuma e deixando espaço. Põe na tela aí, produção, para que o Luiz Gama veja o que nossa equipe separou, Henrique e Gama. Com o Tite, que foram 81 jogos sob o comando técnico, ele só teve 6 derrotas. 6 em 81 jogos e muito criticado pela eliminação contra a Bélgica em 2018, em 22 contra a Croácia. Só que depois que ele saiu, tivemos 25 jogos com 3 treinadores diferentes. E o número é assustador. São 7 derrotas, ou seja, a mais em muito menos jogos. 25 jogos, já conseguimos bater o que Tite fez em 81. 10 vitóriazinhas míseras e 8 empates. São números, são dados, Gama, que eu tô te apresentando. Olha o tanto de gols sofridos, 31. E com o Tite nós marcamos 174. Que time é esse? Que seleção é essa? Diniz, Dorival e Ramon estão ali fazendo o quê com esse Edinaldo colocando esses treinadores na seleção? Brincando, né, com o futebol brasileiro, brincando com os jogadores que valem fortuna, porque esses caras da seleção brasileira, eles valem fortuna no mercado mundial. São grandes jogadores, a performance deles, né, jogando na Europa, nos seus clubes principalmente, é tudo maravilhoso, é tudo fantástico. Os caras sabem jogar muita bola, mas é muita bola mesmo. Aí na seleção brasileira não conseguem. Por quê? Porque falta organizar um esquema de jogo, o sistema de jogo. O time é desorganizado, time perdido. Não é que os caras não querem jogar. O time tá bagunçado, tá desorganizado, precisa de um comando, né? De uma rédea, de um comando forte para dizer, o esquema é esse, nós vamos jogar assim, assado, desse jeito, começa o jogo assim, no meio do jogo é daquele outro jeito e vai terminar desse jeito. Tem que ter um comando, né? Um braço forte, uma mão forte e que saiba o que esteja fazendo. Não é como o Diniz, o Ramon na seleção brasileira, gente, que brincadeira de mau gosto, né? Um absurdo, não tem história nenhuma do futebol mundial para ser treinador da seleção pentacampeã do mundo, pelo amor de Deus. O Fernando Diniz foi uma tentativa válida, penso eu, tentativa válida, mas provou que também não dá conta. Ia precisar de muito tempo para arrumar essa seleção brasileira. E o Dorival, pelo amor de Deus, né? O Dorival é uma piada de mau gosto. Põe na tela então a classificação, produção das eliminatórias sul-americanas. Deixa eu ver, por gentileza, como que ficou a seleção brasileira com essa derrota. Argentina classificada com 31 pontos, Equador, nosso próximo adversário, 23, Uruguai, 21 pontos e Brasil também os mesmos 21, que tem o Paraguai na 5ª posição. Colômbia, 20, Venezuela bem atrás com 6 pontos, seria a última seleção a classificar pelo Qualify. Henrique, temos reais chances de ir para a Copa direto, certo? Certo, não vamos passar esse medo? Não, isso aí faltam 4 jogos. Sem medo nenhum. O Brasil não fica de fora da Copa de jeito nenhum. E eu acho que se ficar de fora, ainda dá um jeito de criar uma vaga e botar o Brasil dentro da Copa do Mundo. Mas, assim, o que mais me preocupa é como nós vamos chegar na Copa do Mundo. Porque do jeito que tá, a gente cai na primeira fase. Mas esse é o problema do Brasil, é ir para a Copa do Mundo. Bom, se não fosse. Pra Copa do... do jeito que tá. Pra Copa do Mundo nós vamos. O negócio que vai acontecer isso lá. Isso é terrível. Nós vamos pra Copa do Mundo, Nossa Senhora. Nós vamos pra Copa do Mundo apanhar, feito delegado de roça. Se não mudar esse comando, né, da seleção brasileira. Até lá, Deus vai abençoar e vai colocar outro Gama. Nós vamos ter um ano. Porque nós estamos aí há 14, 15 meses da Copa. Imagina se vir um treinador depois do Mundial em julho. Ele vai ter menos de 12 meses. E Danilo, você citou o treinador estrangeiro. Na minha opinião, se for estrangeiro, eu acredito que vai ter que ser um treinador que conhece o contexto do futebol brasileiro. Trazer um Jorge Jesus, o treinador do Palmeiras. Agora, um treinador que não conhece o contexto do futebol brasileiro, é muito complicado a gente trazer ele pro futebol brasileiro. Até esse cara entender, não dá tempo da Copa do Mundo. Vai vendo, hein? Esse é Henrique e Luiz Gama. Quer ganhar a camisa? Ah, meus amigos, entra lá no nosso Instagram, @programa Placar Esportivo, ou então aponte o seu celular a essa câmera e você vai levar para casa camisa de Anápolis ou do Vila Nova, que podem ser suas. Então participe do nosso programa. E lembrando, estamos sorteando 20 ingressos também pro jogo que vai acontecer domingo, dia 30 de março. Manda sua mensagem no 629-9528-3890 e você vai estar concorrendo a ingressos para esse confronto. E vai vir retirar aqui a partir de amanhã 20 ingressos. Já vamos falar alguns ganhadores hoje, outros amanhã e sexta-feira, para que vocês possam desfrutar do grande jogo lá no Serra Dourada às 17 horas. Vamos de NBA? Bruna Medeiros, me conte tudo o que passou e rolou lá nas quadras norte-americanas. Põe na tela. Muito boa noite pra
para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos melhores jogos que tivemos ontem na NBA. É isso mesmo, muito obrigado, Bruna Medeiros. Com genialidade, trouxe pra gente o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Quer ganhar o ingresso? Manda sua mensagem, 629-9528-3890. Você vai concorrer a ingressos para assistir Vila Nova e Anápolis no estádio Serra Dourada no próximo domingo. O Viveiro Goiás, com José Natalício, nos ofereceu 20 ingressos que podem ser seus aí para participar do nosso programa. Fechou? Luiz Gama, ontem os Astros estiveram bem em alguns momentos, mas no caso do Golden foi um atropelo que levou do Miami lá na Flórida. O Golden não vai bem já há algumas rodadas, tem alguma coisa acontecendo, apesar de um grande time. Show de bola mesmo tem dado os Cavs lá na Conferência Leste e na Conferência Oeste os Thunders. Hoje estarei de olho no jogo do Boston Celtics contra os Suns. Enfim, a NBA fazendo o grande espetáculo que sempre fez mundo afora, e provavelmente esta semana sai mais uma grande notícia de uma liga da NBA na Europa, com pelo menos 10 equipes, cada uma sendo vendida ao preço de 500 milhões de dólares. É uma grande expectativa do mercado do esporte mundial, esse anúncio que pode acontecer provavelmente ainda nesta semana. Muito bom, hein? Você viu que notícia que o Gama trouxe? Que notícia, hein? Imagina, na Europa, NBA. Imagina, chega aqui no Brasil. Nossa, aí sim, porque tem muitos amantes, né, desse esporte que contagia os Estados Unidos. Sim, aqui no Brasil mesmo é um sucesso, né? Você gosta? Eu, bastante. Quem pra você vai ser campeão? Celtics, Cavaliers, Oklahoma? Aí você me apertou. Se soubesse, seria fácil. Ainda tem o Lakers ali, que tá com a dupla, ó, Jokic e LeBron. Também. Nuggets com o Jokic, que é sempre muito forte. O Dantite e agora e o Shea que tá destruindo. Tá voando no Eu OKC. apostaria no Oklahoma. É? É. Tá voando baixo, né? Voando baixo. Tá aí, mas também não podemos desmerecer o atual campeão, o Celtic, time do aposta. É verdade. Camisa verde, lá do Goiás. Vambora, Luiz Gama, bora aí. Vambora, grande abraço. Um abraço, minha gente querida do futebol. Até. Um abraço, Henrique, muito obrigado. Um abraço, obrigado de novo pelo convite. Valeu, Gama, valeu, Danilo, valeu, pessoal aí de casa. Tamo junto. Um abraço pra vocês, beijo grande e até amanhã. Tchau!